Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. O Pauta em Debate está de volta e nesta noite nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Quem nunca teve uma análise pessoal em relação aos seus traumas, às emoções negativas? O filósofo Santo Agostinho dizia que as nossas emoções é semelhante a alimento no estômago. Eles perdem o sabor. E não necessariamente. Há muitas emoções que estão em nós que, na verdade, quando trazidas à tona, ela acaba o quê? Refletindo e revelando uma certa sensibilidade, um certo trauma para a pessoa. Para falar sobre essa questão dos traumas da nossa vida, a convidada desta noite é a doutora Rosa de Almeida, que é psicóloga e também teóloga. Doutora Rosa, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Clodomiro, é um prazer em revê-lo e obrigada por essa oportunidade de falar de um assunto tão encantador e útil para a comunidade. Com toda certeza. Como a sua formação também em teologia, eu perguntaria o seguinte: é mais complexo falar a respeito de Deus ou do ser humano? Bem difícil essa pergunta, porque depende para quem você fala, porque falar de Deus, existem muitas maneiras de buscar Deus, né? Existe a ciência das religiões, que cada um busca de uma maneira e cada um encontra da sua maneira. A psicologia também é assim. Tem N abordagens de terapia e cada um se encontra em uma abordagem. É interessante que, falando agora da perspectiva da psicologia, nós, seres humanos, nós carregamos uma carga valorativa muito grande e também várias emoções que nós produzimos ao longo da nossa vida. Sim. E algumas dessas emoções são emoções negativas, nem todas as emoções são positivas. Exatamente. E quando nós constatamos essas emoções negativas, de que forma que nós percebemos que elas são negativas e trazem um prejuízo a nós? Porque começa a nos incomodar. São coisas que nos aconteceram no passado e ela tem a mesma carga emocional no presente. Então isso começa a nos incomodar. Como, por exemplo, a gente ouve muitas histórias de criança, na época que estava na escola, a professora disse determinada coisa, fez determinada ofensa, e ofendeu a criança, disse que ela falava mal, por exemplo, e desde então ela tem dificuldade de falar em público, quando vai falar vai gaguejar, e ela nem imagina que isso ficou um trauma. Então é uma emoção negativa que ela carrega com ela. Ou seja, muitas ações, muitas atitudes, comportamentos nossos no presente refletem, de certa maneira, esses traumas que ficaram presentes lá no nosso inconsciente. Arquivado numa rede neural. Vamos falar em outra linguagem. Rede neural. Rede neural, porque quem fala muito inconsciente é a psicanálise. E, lógico, a psicologia é parte da psicanálise, mas existem muitas outras abordagens. E é o que diferencia o MDR, que nós vamos estar falando aqui de uma abordagem chamada MDR, é isso que nós vamos direto ao trauma. Quando a pessoa chega no meu consultório já com o trauma, pronto, olha, foi assim, foi quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal coisa, daí fica muito fácil de tratar, não precisa ir buscar, ele já sabe. Doutora Rosa, a respeito dessa técnica, uma técnica de psicoterapia que a senhora trabalha, intitulada MDR, isso nasceu nos Estados Unidos e não é uma coisa muito antiga, é recente até. 1987, precisamente, foi a época que começou a Francine Shapiro, que é uma psicóloga, desenvolveu essa técnica e foi muito usada, é muito usada nos Estados Unidos e em vários outros países. Hoje o MDR está difundido no mundo inteiro e está chegando a Londrina. O Brasil já chegou há algum tempo, está chegando a Londrina também. Quer dizer, uma técnica que hoje nós estamos disponível aqui na região norte do Paraná. Em linhas bem gerais, para o nosso telespectador que nos acompanha, que tem interesse para entender um pouco melhor essa questão, o que seria essa técnica do MDR? Essa técnica, o MDR significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Sabe? Então, quando um trauma ocorre, ele fica bloqueado numa corrente neural.
e ele fica guardadinho ali, e aquilo vai te incomodando. O que o MDR faz? A gente abre esse arquivo e dessensibiliza e reprocessa essas lembranças traumáticas. Quer dizer, a rede neural, ela seria o quê? Uma parte do nosso cérebro. Onde fica armazenado. Supomos é uma pastinha lá do nosso computador cerebral, como se fosse uma pasta que fica ali. Na verdade, é uma parte da nossa memória, que registra essas lembranças, as positivas e também as negativas. Inclusive, quando ela registra também a sensação corporal, cheiros, ela registra tudo, só que às vezes a gente não tem consciência disso. E quando a gente vai reprocessar, vem todas aquelas lembranças. Seria mais ou menos aquela história, né? Num determinado momento, a pessoa traz à lembrança uma emoção negativa e essa emoção ela está lá cravada como um trauma e isso acaba produzindo uma ação negativa, uma sensação de mal-estar para a pessoa. Inclusive acontece quando a pessoa começa a contar determinado fato, de repente ela está chorando. E sempre que ela vai falar daquele fato, ela está chorando. Ou então uma pessoa que sofreu um assalto, ela fica com medo de sair de casa. Ou foi roubado o carro, um assalto a mão armada, a pessoa teve que entregar o carro. Desde então ela fica com medo de sair de casa, de dirigir novamente. E o MDR dessensibiliza essa lembrança e ele passa a sair de casa, dirigir normalmente, viver normalmente, e não com aquela lembrança. Na verdade, o trauma ele bloqueia a nossa ação. Ele bloqueia a nossa ação, paralisa, inclusive. Ao bloquear, ele gera um prejuízo. Quer dizer, eu não dirijo mais, eu não saio de casa. E, na verdade, o MDR ele vai o quê? Ele vai justamente à causa, ele traz essa emoção de forma presente e tira a sensibilidade emocional. Exatamente, tira a sensibilidade emocional daquele fato. E você passa a viver normalmente. Por exemplo, medo de elevador. A pessoa passa anos e anos com muita dificuldade, com medo de andar de elevador. Você faz a dessensibilização e reprocessamento e em poucas sessões a pessoa está andando de elevador e como se aquilo nunca tivesse acontecido. Volta a ter uma vida normal. Uma vida normal. Doutora Rosa, a questão que foi colocada anteriormente, a questão do olhar, que a metodologia ela perpassa também a perspectiva ocular. Isso. Aonde que entra aí o olho na história aí, do processo de terapia? Porque a gente diz assim, dessensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. Nós fazemos um estímulo bilateral, que é isso daqui, traz a memória traumática e eu começo fazer esse movimento dos olhos da direita para a esquerda, isso daqui você pode acompanhar. E isso daqui nada mais é do que imitar o movimento dos olhos enquanto a gente dorme e está no ciclo REM, que é o ciclo mais profundo e é no momento em que nós estamos sonhando. Então a gente reproduz esse movimento na hora que a pessoa está acordada, trazendo aquele trauma. Quer dizer, o sonho REM é o sono mais profundo, é onde nós muitas vezes sonhamos de forma inconsciente. Exatamente, e muitas vezes sempre reprocessamos os acontecimentos durante o dia. O trauma que aconteceu durante o dia não foi uma coisa muito profunda, no sono você reprocessa e parece que no dia seguinte ele já não tem tanta importância, depois passa 3, 4 dias ele perde a importância, mas outros que a gente não consegue reprocessar, tanto é que acontecem os pesadelos. Quando nós não conseguimos reprocessar aquelas lembranças negativas, acontecem os pesadelos. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, até para que o nosso telespectador também entenda bem, o nosso olhar, o olho, de certa maneira, ele tem um movimento que é produzido quando nós dormimos. Exatamente. Que é aquele movimento no estado inconsciente. Vocês vão lá, captura esse movimento ocular e coloca na terapia de forma consciente. Quer dizer, o paciente está consciente e ele começa a reproduzir novamente esse movimento ocular como processo terapêutico. Exatamente. E isso dessensibiliza. Quer dizer, um processo de tirar a sensibilidade negativa daquela emoção traumática através dos olhos. E deixar essa emoção no passado. E também, por exemplo, se diz assim, pode perguntar, mas se a pessoa que não tem visão, como é que faz? Ou a pessoa está chorando muito, como é que faz? Existem também outros tipos. A gente pode fazer auditivo e tátil. Por exemplo, se não tem a visão, eu posso fazer isso. Que também estou estimulando os dois lados do teu cérebro, hemisfério direito e esquerdo. Ou então eu posso fazer nas tuas mãos. Com as mãos assim, que eu posso fazer isso. E também é uma estimulação física.
Quer São dizer, esses essa métodos. estimulação através dos nossos sentidos, justamente para ativar esses dois lados cerebrais. O olho ele seria o quê? Ele seria um método mais eficiente, mais eficaz que os outros Sim, do sentidos. que os outros. Eu prefiro fazer mais nos olhos, mas quando tem alguma dificuldade, o cliente está chorando muito, ou tem problemas de visão, a gente tem esses métodos também que funcionam tão bem quanto o olhar. Doutora Rosa, e o aspecto da eficiência dessa metodologia? É fantástica. É muito que diferencia das outras assim. Uma abordagem comum demora muito tempo para se resolver, porque vamos resolver através da fala. E, por exemplo, se acontece um trauma, normalmente ele fica bloqueado no hemisfério direito e a nossa fala fica no hemisfério esquerdo, nossas emoções. Então, através desse movimento bilateral, nós fazemos com que o lado direito e esquerdo do cérebro comece a se conversar entre eles, sabe? E daí ela dessensibiliza e reprocessa. Então, em média, dependendo do caso, a pessoa vai para o meu consultório, em 2 sessões ele resolve um trauma. Interessante. Em 3. Então, há uma rotatividade muito grande de cliente, porque um vai e resolve o problema e já vai embora, mas manda mais 2 ou 3. Ou seja, é uma terapia rápida, ela não prolonga um tratamento que acabe demandando a presença do paciente ali por muito tempo. É brevíssima, a não ser que vá surgindo novos traumas. Às vezes a pessoa chega com um trauma específico e de repente não, aparece outro, e a gente tem que ir tratando cada trauma de uma vez. Ou seja, além desse método que tem essa eficiência temporal, ela tem um resultado altamente positivo. Quer dizer, você resolve aquele trauma e passa posteriormente a resolver um segundo ou terceiro trauma. E às vezes até na mesma terapia você já resolve um segundo junto, porque às vezes está na mesma linha neural, na mesma corrente neural, que estava o primeiro, já está o segundo. Nós estamos quase chegando ao final desse primeiro bloco, mas uma outra questão fundamental. Essa metodologia, essa técnica, ela tem reconhecimento científico? Sim, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Sim, é uma técnica científica. Inclusive, quem quiser conhecer, é só acessar www.emdrbrasil.com.br. Tem todas as informações. Quer dizer, é uma técnica que nasce nos Estados Unidos, mais ou menos há 30 anos. Chega ao ao Brasil. É difundida praticamente para o mundo inteiro e chega ao Brasil. O Brasil é bem recente. Bem recente. Nós podemos dizer que no Brasil essa técnica funciona há quantos anos, mais ou menos? Uma década? Mais ou menos isso. E hoje nós somos o que? Praticamente no Brasil todo, uns 1.400, 1.500 terapeutas que utilizam. E aqui em Londrina, de forma específica, aqui na região norte do Paraná? Olha, parece que nós até recentemente éramos 3 e agora tem mais 2 psicólogas amigas minhas que estão em formação e que termina no final do ano. Então, praticamente somos 5. Ok. Para dar continuidade a esse bate-papo altamente esclarecedor e muito gostoso, até para entender um pouco melhor os nossos traumas, nós vamos chamar um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informação e também com bate-papo aqui com a doutora Rosa de Almeida. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Nós estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite falando de uma técnica dentro da psicologia chamado MDR, que tem o objetivo de reprogramar as nossas sensações negativas, os nossos traumas. Eu estou falando aqui com a doutora Rosa de Almeida, que é psicóloga e também teóloga. Na verdade, nós fizemos um passeio bastante abrangente no primeiro bloco, tentando entender a metodologia, e agora eu gostaria de focar um pouco mais na questão sentimental. O ser humano tem várias manifestações sentimentais. O amor, por exemplo. As pessoas que amam se decepcionam com o seu amado, aquelas pessoas que muitas vezes deixam de amar justamente por medo de sofrer. Essa metodologia, ela também ajuda nesses traumas? Sim, certamente ajuda. Até porque quando a pessoa tem um relacionamento que acaba não dando certo, ele pode criar umas crenças negativas sobre si. Por que não deu certo? Por que eu não sou amado? O que acontece que as pessoas não ficam comigo? E começa a imaginar coisas que não são verdadeiras, mas que a partir daquele momento que ele, por um momento, acreditou, aquilo passa a fazer parte da sua crença. E isso atrapalha nos futuros relacionamentos amorosos. Então, o que precisa? Nós precisamos buscar aquele trauma inicial, como aconteceu, por que aconteceu, abrir o arquivo desse trauma, dessensibilizar e reprocessar, e a pessoa está livre para seguir outros relacionamentos mais saudáveis. Doutora Rosa, geralmente as pessoas quando se casam, quando se aproximam, quando se apaixonam, namorado, namorada, marido e mulher, eles acabam trazendo nas suas biografias traumas distintos, formados em contextos distintos da vida. Isso. E passam a viver juntos. E de repente começam a descobrir que esses traumas dificultam o relacionamento. É recomendável também que essa metodologia seja aplicada à terapia de casais? Sim, cada um resolvendo os seus traumas e vendo. Quando casa, a esposa leva o seu histórico familiar para a vida de casado e o marido o seu histórico familiar, que são completamente diferentes. Então começa a dar choque nisso. Então eles têm que conversar muito o que nós vamos trazer da casa dos meus pais, o que você vai trazer, o que era funcionável lá, o que era funcionável aqui. Só que normalmente a gente não tem consciência disso. A gente começa a reproduzir as coisas que nós vivemos inconscientemente. E daí começa os choques, as discussões, como educar filho, um quer educar de uma maneira, o outro quer educar de outra, não, mas a minha mãe educou assim, esse é certo, e começa os conflitos. Então, na verdade, o próprio relacionamento ele gera conflitos novos também, né? Novos, que podem ser resolvidos de maneira coletiva. Com certeza, então é muito saudável que o casal vá fazer terapia, até para se acertar. Certo. Outra questão fundamental, eu acho que quem nos acompanha aqui, quem nunca perdeu uma pessoa querida, né? Exatamente. A questão do luto. Como que nós podemos entender e aceitar o luto? Muitas vezes nós não aceitamos, né? Sobretudo um pai, uma mãe que perde um filho, por exemplo, né? Essa metodologia, ela se torna também eficiente nesses casos mais extremos de traumas, como é o trauma provocado pelo luto? Principalmente em traumas assim mais extremos, porque é difícil mesmo, né? Um luto, principalmente um luto de uma mãe, né?
Não tem nem nome luto de mãe, o que é? Quem perdeu a mãe é órfão, quem perdeu o pai, quem perdeu um filho é uma dor imensurável, né? Então, o que nós fazemos? Vamos trabalhar com essa dor aguda, principalmente no início, que é muito difícil, e fazer a mesma coisa, reprocessar esse sentimento, essa falta. Lógico, ela não vai esquecer daquele filho, ela vai se lembrar, mas ela vai se adaptar a isso. Não dá para dizer, muitas pessoas dizem num senso bastante comum, olha, o tempo é o melhor remédio, sobretudo para essas curas em relação ao trauma trazido pelo luto. Agora, nem sempre, né? Porque pode passar aí vários anos e a pessoa, quando lembra do seu querido, doente, falecido, essa carga negativa ela vem à tona e traz um prejuízo muito grande. Exatamente. Tem muitas pessoas que se curam naturalmente, como o tempo, toda noite dormir, reprocessa e com o tempo vai passando. Só que tem lutos que viram um luto patológico. Passa vários anos e ela não consegue se recuperar dessa perda. Então daí precisa de tratamento. Uma outra questão interessante que quem nos acompanha aqui, certamente todos nós já tivemos uma experiência, seja na família, de amigo, conhecido, ou às vezes com a própria pessoa, de receber uma notícia, por exemplo, olha, você está diagnosticado com câncer. Não é uma questão hoje muito frequente. Muito frequente. O câncer, ele também traz um impacto altamente negativo para a pessoa quando descoberto. Como que a pessoa pode lidar com isso à luz dessa perspectiva do MDR? Pois é, inclusive eu passei por isso recentemente, né? Recebi um diagnóstico de câncer e não é nada fácil receber, não é nada aliás, é extremamente desagradável receber um diagnóstico desse, porque você se pergunta, quanto tempo eu vou viver? E daí começa a vir uma angústia para a pessoa que recebeu o diagnóstico e para a família da pessoa também. E eu acabei superando com uma certa facilidade utilizando a técnica de MDR. Quando eu recebi o diagnóstico, lógico, como qualquer pessoa, eu fiquei triste, eu chorei, mas no dia seguinte eu fui fazer uma sessão de MDR e dessensibilizei e reprocessei esse sentimento e dei continuidade, fiz o tratamento integral, quimioterapia, radioterapia, tudo que precisava ser feito, mas também com acompanhamento psicológico com MDR. Inclusive no dia que eu ia fazer quimioterapia, eu normalmente fazia no período da manhã, ao entardecer à noite eu já fazia uma sessão de MDR para ir mais fortalecida. E na primeira sessão eu nem fiz, a primeira de quimioterapia eu não fiz MDR e eu passei muito mal. E na segunda eu já fiz o MDR e a reação foi completamente diferente. Eu já dei conta de trabalhar, inclusive fazia quimioterapia de manhã e conseguia atender no consultório no período da tarde. A impressão que me dá, ouvindo a sua exposição, é que os nossos problemas, eles acabam encontrando solução dentro de nós mesmos. Nós mesmos, porque na verdade o MDR, como eu digo, não sou eu que te curo, é o teu cérebro que te cura. Nós temos essa condição de reprocessar, só que às vezes nós não damos conta de fazer isso sozinha. Então nós precisamos de uma ajuda. É óbvio que eu não vou entrar no terreno teológico, mas isso me leva aqui fazendo um comparativo com as passagens bíblicas, onde Jesus curava as pessoas e dizia, vai a tua fé te curou. Quer dizer, o elemento subjetivo que está em você, que foi praticamente quase que determinante para o seu restabelecimento, para a sua cura. É possível até fazer um paralelo nesse sentido? Sim, é possível, porque inclusive tem pessoas que têm câncer, o mesmo tipo de câncer, duas pessoas diferentes, uma morre e outra sobrevive. Depende de como ela vai encarar aquela doença, depende da sua disposição, depende o histórico dela, depende o quanto ela quer viver, o quanto de projetos ela tem na vida dela, sabe? Porque tem pessoas que podem se entregar. E o que Jesus dizia, a tua fé te curou, também é muito válido. E as pessoas às vezes me perguntam, escuta, mas esse método é mágico, é esotérico? E eu digo, não, é extremamente científico, totalmente científico. E cada vez mais a gente se surpreende com a condição de possibilidade do ser humano. Isso. Ao mesmo tempo que nós somos muito frágeis, nós temos também o que? Um potencial que muitas vezes nós desconhecemos, que permite o quê? Nos projetar muito além do que nós nos imaginamos. Exatamente. Né? Além desses traumas que nós colocamos aqui em relação ao luto, ao câncer, são elementos mais delicados da nossa vida, a pessoa, por exemplo, olha, eu acho que não tem nenhum trauma, mas mesmo assim é válido fazer o MDR?
Sim, é válido porque quem não tem um trauma, às vezes na infância aconteceu alguma coisa, e assim, ninguém aparece no consultório pulando de alegria, dizendo que está bem, que está feliz e que está alegre, né? Pulando de alegria vai para uma festa. Ele vai para uma festa, exatamente, mas quem chega no consultório já tem um histórico, ela está com alguma dificuldade e está com e essa dificuldade ela não está conseguindo resolver sozinha, então ela procura um profissional. E sempre que a gente conversa, sempre tem, tanto é que às vezes vai a mãe e diz, mas eu vou trazer minha filha também, que ela tem um trauma. Eu sou muito procurada em caso de estupro, sabe, a adolescente, a criança que sofre o estupro, e ela carrega isso ao longo da vida, e ela não consegue se desvincular daquela lembrança traumática. Ela está sempre chorando. Eu, inclusive, atendi uma adolescente que tinha acontecido há vários anos e parecia que ela tinha parado no tempo, ela tinha a percepção de que estava com aquela idade que aconteceu o estupro. E em poucas sessões ela já era outra pessoa, ela já tinha reprocessado, dessensibilizado e estava dando continuidade à vida dela. E isso me deixa muito feliz, eu fico muito alegre, porque eu digo, eu tenho um método abençoado na mão, nas mãos. A senhora colocou anteriormente que os traumas geralmente são criados na infância. Sim. A pergunta que eu faria, a criança ela também pode ser submetida a esse tipo de tratamento? Sim, deve. Quanto mais cedo a pessoa fazer o tratamento, melhor é. Sabe? Só que daí a gente usa o mesmo protocolo, nós temos um protocolo a seguir, só que com criança, normalmente eu pergunto para a pessoa, essa tua dificuldade, esse trauma que você tem, numa escala de 0 a 10, quanto isso te incomoda? 0 é nenhum incômodo, 10 é o máximo que você pode suportar, e a pessoa me dá uma nota. Normalmente com a criança a gente faz um tipo de brincadeira, olha, que tamanho que é a dor que você sente, assim, de tal tamanho, e ela vai me mostrando, então tem uma técnica diferenciada de lidar com criança para que ela compreenda o que está sendo colocado. Quer dizer, todos nós podemos fazer essa técnica. Criança, pessoas que estão com realmente um trauma profundo, e aquelas pessoas que, olha, estou levando a vida, mas em um determinado momento você para e questiona algumas coisas da sua biografia e fala, poxa vida, acho que eu tenho que acertar aqui alguns parâmetros. Né? Exatamente. Qualquer psicólogo, ele pode fazer esse tratamento? Ele pode fazer uso dessa técnica? Não, ele tem que fazer a especialização em MDR, que é aberto a psicólogos e a médicos. Então, o psicólogo só pode aplicar técnica em MDR se ele tiver a formação em MDR, que dura aproximadamente 1 ano. Quer dizer, o psicólogo e o médico, os dois profissionais? Os 2 profissionais que são liberados para fazer esse tipo de procedimento com formação. Talvez tem aqui alguém nos assistindo nesse momento que está há anos fazendo terapia no viés da psicanálise. E aí ouve você agora falando assim, poxa vida, o MDR é uma técnica rápida que tem uma eficiência com poucas sessões. Como que a gente pode diferenciar o MDR da psicanálise? Olha, a psicanálise realmente é um método mais diferenciado. Ele busca um autoconhecimento, é uma terapia longa e tem gente que gosta muito. Mas uma coisa não atrapalha a outra. Ele pode continuar fazendo a psicanálise com a psicóloga dele e ele pode ir para o meu consultório e resolver o trauma dele e volta. Nada impede. Não sei se eu estaria correto fazendo essa afirmação, mas a psicanálise ela estaria num olhar mais de conjunto. De conjunto. E o MDR ataca mais os traumas. Mais focado. Quer dizer, não vai fazer toda uma reconstrução biográfica não vai fazer da pessoa. Não, ela vai atuar especificamente no trauma. Quer dizer, uma técnica não desvaloriza a outra. Técnica não desvaloriza a outra. De jeito nenhum. Elas, na verdade, se somam e nós podemos trabalhar em conjunto. Já tenho alguns clientes que faz isso, faz psicanálise, vai no meu consultório, resolve os traumas dele, vai embora. E às vezes a psicanalista diz, olha, não estou conseguindo resolver essa dificuldade do cliente, e ela manda, faz algumas sessões e continua na psicanálise normalmente. Uma não exclui a outra. Interessante. Doutora Rosa, no primeiro bloco, a senhora comentou a respeito de um site em que há informações sobre essa psicoterapia nova. Isso. Poderia repetir para quem nos assiste e caso tenha interesse de buscar mais informações? Isso, www.emdrbrasil.com.br. Inclusive nesse site está o nome de todos os profissionais formados em MDR. Você quer consultar, se a pessoa tem formação em MDR, é só consultar esse site. E lá consta os profissionais que atendem hoje no Brasil. Exatamente, no Brasil.
E distribuído pelas regiões também. Exatamente, está por regiões. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, está por região. 1.400 1.400 profissionais, talvez um pouco mais. É uma quantidade significativa, com uma técnica ainda nova no país. Exatamente, é significativa. E também uma outra coisa que eu queria te falar, ela, além de servir para dessensibilizar traumas, ela também serve para fazer com que um atleta possa ter um desenvolvimento melhor na sua atividade. No que ele está se preparando para, suponhamos, Olimpíadas, e ele precisa, ter uma crença que realmente ele vai conseguir, ele vai ter um desempenho melhor. E daí isso também contribui para o aspecto motivacional. Exatamente. Daí a gente entra também com um pouco da psicologia positiva para potencializar a capacidade que essa pessoa tem naquilo que ele faz. Tanto é para vestibular, pessoas que vão prestar vestibular, concurso, que também para tirar a ansiedade, o medo e potencializar a capacidade que ele tem. Ok. Doutora Rosa, eu queria agradecer imensamente esse nosso bate-papo, foi altamente instrutivo, acho que quem está nos acompanhando também pôde se beneficiar dessas informações e gostaria de disponibilizar aqui o espaço para uma outra oportunidade, que a senhora estivesse aqui nos trazendo outras informações e outros esclarecimentos a respeito. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e falar um pouco dessa técnica em MDR e agradeço muito o teu convite. Muito obrigada. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais
tempo. Ligue agora, 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E nesta noite nós conversamos com a doutora Rosa de Almeida, que nos trouxe aqui informações bastante importantes e significativas relacionado ao MDR, essa técnica dentro da psicologia que busca o quê? Retirar o aspecto da sensibilidade negativa em relação às nossas emoções, aos nossos traumas, propiciando, portanto, as condições que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida mais positiva, otimista e também mais motivacional. Eu espero que você tenha gostado do programa, das informações que nós trouxemos aqui. Críticas e sugestões você pode fazer através da nossa produção. Eu quero agradecer a sua sintonia, quero agradecer a sua audiência. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.